Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 27º programa o Pode Sim com Milton de Araújo. E hoje, o Milton, por agenda externa, não conseguiu estar aqui conosco. Gostaria muito de estar, mas como presidente, ele teve uma agenda assim de última hora, não conseguiu estar presente aqui. Então, me incumbiu de entrevistar hoje o vereador Henrique Parra Parra. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, Henrique. Obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer e uma oportunidade muito boa. Gente, o currículo dele é bem extenso, tá? Ele é vereador do mandato coletivo do Cardume pelo PSOL, tem um currículo muito grande em ações voltadas a causas sociais e hoje a gente vai falar sobre a trajetória dele, projetos do mandato coletivo, o que ele tem realizado aqui na cidade, as perspectivas para o futuro e, claro, discutir se é possível acreditar em mudanças reais para o centro da cidade, que é um assunto que está tão em pauta, né, Henrique? Então, começando, olha o currículo, gente. Formado em Ciências Sociais, mestre em Gestão de Políticas Públicas e tem mais de 14 anos em atuação no terceiro setor. Com toda essa trajetória, Henrique, como é que ela se conecta com esse mandato do Cardume? Totalmente, né? A formação em ciências sociais é pelo interesse já desde sempre, que nasceu em casa, nasceu com os meus pais, por política, né? Então lá em casa se discutia muito política, a política sempre foi tratada como uma coisa importante, não só como uma coisa que tem, às vezes, que tem notícias ruins e as pessoas se afastam ou acham que não vale a pena. Lá em casa sempre foi o contrário. Meus pais sempre gostaram de acompanhar, sempre mostraram como a política talvez seja o único caminho para a gente conseguir fazer justiça social no país, na cidade. Meu pai, particularmente, era um fã e acompanhava muito Antônio Galdino. É um dos políticos aí mais importantes que Jundiaí já teve do ponto de vista de você ter uma referência ética, uma referência de vida, né? De como se relacionar com a política. Uma pessoa que foi tão importante politicamente, que chegou a ser candidato a vice-governador, que teve uma expressão tão grande e que todo mundo reconhece que nunca se aproveitou da política para nenhum interesse pessoal. Então ele é uma referência para uma geração aqui na cidade e foi também, né, vendo essa inspiração dos meus pais, que a gente desde pequenos participava de reunião na casa do Galdino, acompanhando de criança. E aí foi que eu fui fazer Ciências Sociais na USP, um curso que eu gostei muito de ter feito. Abre muito a cabeça, você consegue entender muita coisa e também ser crítico quando as coisas acontecem, você percebe as notícias, então você não ter às vezes essa facilidade de ser manipulado ou de não entender o que está por trás das coisas, né? Então, por exemplo, ontem mesmo no Congresso, a gente teve essa votação histórica, talvez a maior redução de imposto para a população da história do país, a isenção do imposto de renda de R$ 5.000. É a primeira vez, talvez, na história do Brasil que você está fazendo o bilionário pagar um pouquinho mais, igual, inclusive, o que a população já paga, para você dar isenção e 90% da população brasileira não pagar imposto. Então, talvez a primeira vez que a gente realmente teve redistribuição da renda, da riqueza, e teve gente tentando manipular, tentar dizer, não, tá vendo? Isso na verdade vai aumentar imposto. Então, acho que ter feito ciências sociais ajuda a se defender de você, às vezes, tá sendo massa de manobra de outros interesses, né? Então, foi muito importante para mim. Despertou também a atuação aqui na cidade. Eu sempre participei de vários grupos, coletivos, movimentos, aqui em Jundiaí. Desde os 16 anos, né? Já envolvido com causas Desde sociais aqui em 16. Jundiaí. E aí depois comecei a trabalhar no terceiro setor, com tecnologia, com transparência. E fiz o mestrado também lá na USP em gestão de políticas públicas, porque depois de 10 anos trabalhando em projetos, alguns deles com o governo federal, governo estadual, enfim, dezenas de municípios, aí eu quis me aproximar, entender mais sobre gestão pública, porque não basta você ter boas intenções e um compromisso com a população. Se você não tiver certas habilidades, conhecimentos, competências, você não consegue entregar, você não consegue fazer. Sim.
Às vezes você pode estar bem intencionado e vai se atrapalhar e vai gerar o caos ou vai piorar a vida das pessoas. Né? O convite, né? A gente já trouxe várias pessoas aqui no 27º programa e uma coisa que o Milton preza muito é essa questão de aproximar os comerciários. Esse é um programa para levar informação para os comerciários, para toda a categoria e para a população jundiaense também, onde atingir, porque a gente está no YouTube, Claro. né? Então, a importância de aproximar e de fazer com que as pessoas entendam a importância da vida política, a importância da participação da sociedade, de ter um sindicato que luta pelos direitos dela, né? Então, o Milton sempre tem essa preocupação de aproximar a categoria, a população, do poder público e juntos, né, a gente tentar viver uma vida melhor, mais humana, mais justa, enfim. Você tem uma trajetória ligada ao software livre, democracia digital e transparência, né? Na prática, como essas experiências ajudaram a construir uma forma diferente de fazer política aqui em Jundiaí, pá? Esse aí foi meu trabalho, né? Sempre. Então, saí desse trabalho para assumir, na verdade, o mandato, né? Depois da eleição. Mas é um trabalho que eu sempre gostei muito. Então, ele é com software livre, tecnologias digitais, né? E no campo da transparência. Eu acho que é inevitável, né? Isso repercutir no mandato. Então, é um mandato que a gente está sendo muito transparente. A gente está usando muita tecnologia também para essa transparência acontecer. E também a gente tem um entendimento de como o papel do vereador é fiscalizar a prefeitura para o interesse da população. E quando no seu trabalho de fiscalização você não tem as informações necessárias, que a própria população não tem, significa que tem um problema de transparência a ser resolvido. E hoje não existe resolver problema de transparência sem uso de tecnologia digital. E aí a gente foca o nosso mandato e trabalha e pressiona a prefeitura para que ela desenvolva ferramentas de transparência com o uso de tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Já há mais de 13 anos no Brasil, a gente tem uma lei que chama Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão pode pedir qualquer informação pública para o governo e ele tem a obrigação de, em até 20 dias, responder. Na Câmara, você tem, na média, só um requerimento de informação por mês aprovado pelos vereadores. E isso é insuficiente, muitas vezes, para você conseguir fazer um bom trabalho de fiscalização. Então, a gente usa a ferramenta da Lei de Acesso à Informação, da LAI. Sempre que a gente, no exercício do nosso mandato, do nosso trabalho, precisa de informações que não estão à disposição nos sites, nos portais da prefeitura, a gente faz os pedidos de informação via LAI. A gente já fez mais de 100 pedidos esse ano. Uau. E são pedidos porque a população está pedindo, muitas vezes, essas informações. E muitas vezes isso gera uma chateação na prefeitura, porque eles têm que parar, às vezes, um trabalho para te responder. E eu entendo isso. Por isso que a gente faz com muita sabedoria. A gente não faz pedido a troco de nada. A gente não está fazendo pedido para atrapalhar. A gente está fazendo pedido de informações que são relevantes para a população. Mas você acredita que aumentou esse número de pedidos? A população está pedindo mais e cobrar mais? Ou para você acho que no passado sim. É a mesma coisa? Eu acho que sim. As pessoas estão mais conscientes agora dos direitos e deveres? Acho que sim. E sinto que as pessoas confiam no nosso mandato. Que bom. E sabem que se elas pedirem uma informação, por mais delicada que seja, por mais com maior potencial, às vezes, de expor uma falha da prefeitura, elas sabem que a gente vai fazer o pedido para a prefeitura. A gente vai protocolar. A prefeitura tem atendido essas solicitações? Por lei, ela tem que atender. Tem que atender. Ela tem que atender. E quando vem essa reclamação de que a gente está fazendo muito pedido, porque talvez seja uma coisa nova na cidade, talvez não tenha muito esse hábito, o que a gente tem respondido é assim: nós estamos dando a oportunidade de vocês identificarem quais informações vocês precisam fazer transparência. Vocês precisam fazer transparência ativa. Você não precisa ter que parar um funcionário várias horas para ficar levantando dados e responder. O que você precisa da rotina diária. Você precisa ter uma plataforma tecnológica automatizada, que vai levantando os dados e vai apresentando para a população. Então,
essa marca de como usar a tecnologia para ter mais transparência, para as pessoas terem mais acesso aos seus direitos e também ter mais confiança de que as coisas estão funcionando, é uma marca que a gente tem colocado no mandato mesmo. E isso é no nosso dia a dia, desde como a gente atende as pessoas, responde para elas, como a gente depois está protocolando esses pedidos na prefeitura, mostrando para a prefeitura. Eu vou dar um exemplo bem importante que pelas mudanças climáticas, Jundiaí está numa área que vai sofrer com estiagem, calor extremo, incêndio florestal. Por quê? Porque nós estamos numa região que ainda tem florestas. A Serra do Japi é uma delas. Então a gente tem esse problema na nossa região. As queimadas, elas geram problema respiratório, internação, problema de saúde. Sem nem falar da devastação ambiental, que também é um problema grave, muito grave, para a sustentabilidade. Pronto. Todo ano a prefeitura faz um plano de combate a incêndios, um plano de estiagem. Nesse plano não tem quais são as áreas mais suscetíveis a incêndio de Jundiaí. E você tem know-how para falar isso, que teve um trabalho muito forte junto à Serra do Japi. Pois é. Há muitos anos. Aí a gente fez o requerimento, quais são as áreas dos últimos 5 anos que tem mais incêndios repetidos acontecendo? São áreas particulares ou privadas? O que a prefeitura tem feito nessas áreas? Está notificando o proprietário? Está fazendo as suas ações se for área pública? É uma base de dados que não existe. Então, não é para ficar chateado porque a gente está cobrando e fiscalizando isso. É para falar, olha, eles estão ajudando a mostrar uma falha. A gente precisa dessa base de dados. Vamos organizar. Vamos corrigir para não E vamos fazer frente, né? isso com tecnologia. Porque assim, quando bombeiros atender uma ocorrência, quando a Defesa Civil atender uma ocorrência, quando acontecer alguma coisa da Polícia Ambiental ou da própria Prefeitura, o servidor vai anotar isso direto no site, direto nesse sistema digital, que vai atualizar a base de dados, que vai aperfeiçoar nosso conhecimento, a gente vai saber quais são as áreas que estão tendo mais incêndio, a gente ano a ano vai melhorar as ações de prevenção. Tem uma associação, né, que é de moradores da Serra do Japi, se não me falha a memória, lá para o lado de Santa Clara, onde a população usa os drones, né, é uma comissão para ajudar nesse sentido. Então, o envolvimento da população é fundamental. Exato, inclusive conscientização, né, para não fazer com que ateie fogo ali, e a prevenção. Né? Inclusive foi numa das reuniões da Frente Parlamentar de Desastres Climáticos que a gente participa junto com o vereador Daniel Lemos, foi numa das nossas reuniões que uma das representantes dessa associação disse, olha, a gente tem um drone que a gente está tentando doar para a prefeitura há vários anos e não está avançando. E aí a pessoa da prefeitura falou, não, então vamos resolver isso. Deu 4 meses e deu certo a doação. Eles conseguiram, inclusive, doar um drone para a prefeitura de Jundiaí. Eu vi a matéria esses então, dias também. Esse tipo de coisa que está motivando a gente no mandato. Então, tem muitas coisas novas aí acontecendo e novo também é a questão do mandato coletivo, né? Como é que funciona no dia a dia dividir as responsabilidades e decisões com a Carol e com a Patrícia. Só para o pessoal entender, explica o que é o mandato coletivo, como é que foram os 3 aí e o trabalho dos 3 Beleza. juntos. Geralmente você vota numa pessoa que vai ser vereadora, né? Que vai ser vereador. No nosso caso era vote 1, leve 3, né? Então era essa brincadeira que a gente fazia. Então a gente saiu num trio, eu, a Patrícia Torricelli e a Carol Lemos, cada pessoa com a sua trajetória, com a sua formação, com os temas que atua. E aí no mandato, então, a gente toma as decisões os 3 juntos. Essa é a diferença, basicamente. A gente reconhece que os 3 são vereadores, então a gente toma as decisões principais sempre juntos. E tem muitas pautas que a gente também faz juntos. Agora, tem também algumas pautas que a gente se divide. Então a gente sente que o mandato está conseguindo, digamos assim, fazer mais temas, debater mais assuntos, lutar por mais pautas. Tem mais braço, porque mais cabeça. A gente está se distribuindo. Então, a Patrícia, por exemplo, a Patrícia Torricelli é professora, ela no mandato, uma das ações dela é o gabinete nas escolas, ela pega e ela visita todas as escolas municipais públicas. Ela está indo uma por uma. Anota o que está precisando, o que está faltando, problema na infraestrutura da escola, questão
de merenda, a questão da própria formação de professor, se está faltando professor, profissional de suporte. Então, assim, conseguir toda semana estar visitando as escolas é algo que talvez eu não conseguisse se eu estivesse sozinho. Sim. Porque tem outras pautas que eu estou pegando. A Carol Lemos, ela está fazendo a mesma coisa, o gabinete no SUAS. Então, ela está indo em todos os equipamentos da assistência social de Jundiaí e nas entidades que atuam na assistência social. Então, é no CRAS, é no CREAS, é no Centro Pop, é na Casa de Passagem. Então, ela vai, faz a mesma coisa. Então, a gente está conseguindo também se dividir. Quando tem as decisões mais importantes, e toda semana, antes da sessão na terça-feira, a gente se reúne e aí a gente faz assim, cada um estuda a pauta dos projetos, aí justifica como que votaria, e a gente vê se os três concordam, ou se tem algum ponto de discordância, a gente discute e tira consenso. Então a gente também define como votar na terça-feira juntos. Então o mandato coletivo é isso, basicamente. Acho que vai virar tendência, hein? Porque de certa forma são mais braços, né? E mais cabeças pensantes aí, uma atuação. Além do seu, teve outros também nessas últimas eleições, se não me falha a memória, uns 3 ou 4 que saíram também. Que se candidataram dessa forma, no né? PSOL Jundiaí, nosso partido faz muito isso, essa modalidade. Uhum. Então a gente teve a bancada educadora e teve a Transformar. Uhum. Que inclusive foi a Transformar foi a candidatura, a segunda candidatura. A gente teve em primeiro lugar a candidatura coletiva do Cardume, depois em segundo lugar a candidatura coletiva da Transformar com a Tiana Calton à frente, e depois a gente teve em terceiro lugar a bancada educadora com a Paloma Soares à frente. Então é uma modalidade que a gente usa muito lá no PSOL por vários motivos. Um deles principal é a gente não muita candidatura às vezes começa com a pessoa tendo um cargo comissionado na prefeitura, que é um momento em que você tem a oportunidade também de atender o público, de atender a população, de resolver pequenos problemas. Isso te torna mais conhecido, as pessoas ficam agradecidas e você daí faz sua carreira política depois de um cargo comissionado. E isso já aconteceu muito na história de Jundiaí e tal. Mas como o pessoal não participa de base de governos recentes, não participou porque são governos com uma outra visão ideológica e tudo, então quando a gente faz um mandato coletivo, a gente junta as forças de mais pessoas. Isso torna a candidatura também mais competitiva, já que ninguém teve um cargo comissionado para ficar trabalhando 4 anos aí para fazer o nome. Isso é um ponto. O outro é que também, geralmente, a gente fala que a política, sozinho lá você vai ser engolido, nossa, você vai ficar sozinho, vai ficar isolado. Então também ter um mandato coletivo ajuda nisso, porque eu não estou sozinho lá. Eu estou sempre lá dividindo com a Patrícia e com a Carol, por exemplo, no mandato coletivo, né? E tem o Daniel também que está com a gente, que a gente trabalha. Então, assim, isso também faz com que a gente não tenha essa sensação de que está sozinho, contra a maré, nadando contra a correnteza, né? E foi também por isso que, além dos 3 do mandato coletivo, antes de fazer a candidatura, a gente, na verdade, formou o Movimento Cardume, que é um movimento que reúne ativistas, lideranças de várias pautas, de vários assuntos da cidade, com trajetória em Jundiaí. Então, na verdade, a gente tem um grupo de apoio muito grande, de cerca de 100 pessoas. Então, a gente também divide com eles algumas decisões, submete a eles algumas decisões. Isso ajuda a gente a não ficar isolado, sozinho, nessa sensação de que, nossa, nós estamos lá perdido e a gente não vai conseguir nada. Então, a gente acredita na coletividade por isso, para você também não ficar aí se sentindo isolado ou que você não vai conseguir avançar nas pautas porque você está sozinho lá no meio. Então, nasceu por aí, né? A vontade de construir dessa maneira coletiva foi por isso. E quais são os principais projetos nesse mandato coletivo para Jundiaí? Pois é, esse é um problema bom de estar num coletivo tão grande, que a gente acaba levantando muitas pautas, né? Então, eu selecionei algumas aqui para o nosso papo, que eu acho que são bem ilustrativas, né? Por um lado, 3 projetos, né, que a gente está tramitando ali, projetos que a gente está transformando ou lutando para transformar em lei. Um a gente já conseguiu,
é a nova lei da escuta especializada em Jundiaí. Então, vem muito da trajetória e da atuação que a Carol vai desenvolver, que é de proteção das crianças e adolescentes. Então, hoje o que a lei federal fala é que uma criança, um adolescente que sofre uma violência, você tem que ter um cuidado especial com ele. Você tem que evitar que ela se torne vítima repetidas vezes. Porque quando ela ficar contando o que aconteceu com ela está se revitimizando. Então você precisa integrar todo mundo da rede de atendimento, evitar que ela tenha que ficar toda hora falando o que aconteceu, o que ela passou. Reviver, né? Reviver aquele trauma, aquela dor. E você também precisa ter um fluxo de que todos os serviços envolvidos estejam preparados para essa escuta espontânea, esse relato espontâneo, melhor dizendo. Então, percebeu algum detalhe, teve algum relato espontâneo que te acendeu um alerta, aí você ativa esse protocolo da escuta especializada e depois toda a rede, saúde, educação, segurança, todo mundo vai atuar integrado. Já foi aprovado. Já está em vigor. Está em isso vigor. Vai para o terceiro setor também, as instituições não aplicam isso também? Acaba servindo especialmente para o serviço público direto, mas quando eventualmente uma criança ela tem está sendo atendida por uma entidade conveniada, né? Sim. Com um contrato com a prefeitura, acho que a maioria acaba sendo impactado também. Então já foi aprovado, já virou lei. Então isso é uma conquista que a gente teve. E agora a prefeitura está fazendo um novo decreto, que é quando vai definir as regras todas. Tá. Então está em discussão esse novo decreto, vai especificar todos os detalhes junto com a rede. Legal. Esse já conseguimos. Aí o outro que está meio no meio do caminho, que é uma lei para dar transparência nas informações, nos dados da educação inclusiva. Então, vamos imaginar, eu sou pai, tenho um filho atípico, e eu quero saber como que está na escolinha dela, na escola municipal, eu quero saber quantos professores especializados tem, quantos profissionais de suporte, como que está a situação, quantas crianças na mesma situação que a minha filha estão lá, para eu ajudar também a acompanhar como que está na escola. Porque a gente viveu há poucos anos atrás quase digamos assim, um apagão nesse tema. A gente viveu durante muitos anos agora, recentemente, com uma quantidade insuficiente de profissionais de suporte. Então não tinha profissional de suporte para atender essas crianças suficiente nas escolas, o que está gerando sobrecarga nos professores. Entendo. Que não estão conseguindo também ter um dia a dia de trabalho com qualidade, porque estão sobrecarregados. Não estão dando conta, não porque não tem formação, porque não tem competência, porque é humanamente impossível. Os demais sozinho requerem mais atenção. dar conta. Porque se uma criança dessa, por exemplo, estiver aqui no banheiro, ela não consegue, muitas vezes, sozinha, dependendo do grau de suporte. Você tem que levar. Então tem uma série de questões que, se você não tiver a quantidade suficiente de profissionais, fica inviável, ruim para todo mundo, para a criança, para a família, para o professor, para a escola, para todo mundo. E então, para não ter o risco de novo voltar a ter momentos como esse que a gente passou, anos de apagão, em que o jundiaense não conseguia nem se mobilizar para cobrar e para reivindicar, porque essas informações não estavam disponíveis facilmente. Por isso que a gente fez essa lei. Ela foi aprovada por unanimidade na Câmara. Ela foi construída ao longo de 8 meses, junto com a Secretaria Municipal, formulando o texto junto, mas por uma surpresa ela foi vetada total agora. E aí esse veto vai voltar para a Câmara, que vai discutir. O parecer jurídico da Câmara foi a favor, então não tem nenhum motivo para ser vetado do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista também técnico, a gente entende que não tem, porque foi construído em diálogo com a Secretaria. E que é uma causa boa para a cidade. Então de novo, transparência, tecnologia, garantindo direitos, é isso que o Cardume quer trazer também para a cidade. Então a gente espera agora dialogar com os vereadores, explicar, e quem sabe com a população, com a ajuda dos pais, dos professores, e a gente tentar derrubar esse veto para tornar lei e ter mais um avanço. Então essa é uma outra pauta importante para nós. E uma parecida também nesse bloco, das leis ainda, né? Porque uma dos trabalhos do vereador é lei. Uma das outras pautas importantes que a gente acha que tem que avançar é a questão da transparência da fila da saúde.
que é, muita gente procura vereador dizendo assim, olha, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de um atendimento, eu tô me sentindo esquecido. Porque, por exemplo, eu tenho lá a ouvidoria do São Vicente, mas eu não tenho uma previsão de atendimento. Eu não sei que lugar da fila eu tô. Eu não sei se está chegando, se não está chegando, se a fila está parada, se não está parada. Então, assim, eu tô... E aí a pessoa começa a sofrer com angústia, né? Fica com ansiedade, com angústia, com medo. Então, a gente já estudou outras cidades e tem um sistema que daí a pessoa vai colocar o número do SUS dela, que agora vai ser o CPF, e ela vai ver lá em que data que ela entrou na fila, qual que é a previsão, e isso é uma estimativa, qual que é a gravidade dela, porque a fila no SUS é por gravidade. Você sempre vai ter que passar na frente quem está com risco de morrer. Mas você vai ter uma estimativa, a sua gravidade e o principal, você vai ter a sua posição na fila para você ir comparando se está avançando, se não está avançando. Isso é muito importante para as pessoas ficarem mais tranquilas e com confiança no sistema. Porque você se desespera quando você fala assim, acho que me esqueceram, acho que não estão nem aí para mim. Então, esse é um sistema simples, a gente juntou com outros vereadores, que inicialmente eu gosto de destacar o vereador Madison, que tinha um projeto muito similar, a gente primeiro juntou os dois, mas aí a gente foi abrindo para outros vereadores, e hoje é um projeto assinado pelos 19, já está pronto para ser votado, a gente precisa discutir quando fazer essa votação, mas espera que avance, que eu acho que poderia ser uma contribuição, uma marca da Câmara para ajudar a cidade eu nesse não sei tema. Como é que tá, mas acho que bem nesse caminho tem um cadastro único no atendimento nas unidades básicas de Jundiaí, para se você faz uso de uma lá no Vetor Oeste, se você for na região central, você ter o seu protocolo lá, porque pelo que eu saiba ainda não funciona, mas isso foi promessa de campanha de alguns candidatos de unificar essas informações, né, para facilitar. Acho que de repente isso aí, os dois juntos, facilitaria muito essa questão. Até ajudaria, por isso que nessa lei, que também a gente fez conversando com a prefeitura, é por isso que tem um prazo ali de entrada em vigência, né, para começar a valer, de 240 dias. Por quê? Porque hoje você realmente não tem essa fila única. E até porque a saúde em Jundiaí, boa parte está terceirizada. Então, assim, Vetor Oeste, quem que administra é a prefeitura? Não é a prefeitura. Ela contratou uma organização social que cuida da UPA do Vetor Oeste. O Hospital São Vicente é a prefeitura que cuida? Não. Ela contratou uma organização social que cuida do São Vicente, que é a mesma que cuida de vários pronto atendimentos e que também cuida do SAMU SAEC e tal, que é o que a população entende que é o São Vicente, né? Porque essa organização social tem o mesmo nome do São Vicente. Mas é uma organização social. Então, quando você terceiriza, você tem ainda um outro problema, que é a prefeitura precisa conseguir unificar as filas que ela tem das UBSs e dos seus serviços, mas ela precisa conseguir que essa fila também seja a mesma fila do sistema de todas as organizações que ela contratou como terceiras. Então, todos os serviços terceirizados também, tudo tem que estar na mesma fila, para que daí seja viável eu fazer um sistema como esse, para o cidadão acompanhar. Porque senão corre realmente esse risco. Às vezes a pessoa está em diferentes serviços esperando e aí você não consegue ter uma informação precisa sobre fila. Então, por isso que tem um tempo de ajuste, de elaboração, mas você vê, seria a possibilidade de, em menos de um ano, a gente finalmente ter um sistema como esse, um serviço transparente como esse, que eu sinto que vai dar muito mais confiança da população no sistema de saúde pública aqui de Jundiaí. Que está bem sobrecarregado também, até pela questão de a gente atender cidades da região, né? Acho que nos próximos meses, máximo um ano, a gente vai ter o Várzea Paulista, está em construção no hospital. Será que desafoga um pouco aqui? Não sei. O que a gente poderia ter esperança disso, né? Para um atendimento melhor, para o pessoal... Que a gente é sabido que muita gente vem de fora, não tem hospital na sua cidade ou entende que o atendimento aqui é melhor.
consegue o endereço de alguém e acaba sendo atendido e sufoca, né, a nossa rede de saúde. Eu acho que não vai mudar muita coisa. É muito bom que as outras cidades estejam se organizando com hospitais, mas assim, aqui é a média e alta complexidade no São Vicente. São as coisas mais graves. Então, assim, acidente em rodovia vai continuar vindo para cá, porque é um negócio difícil de cuidar. Cirurgia cardíaca, referência é aqui. Câncer é aqui. São questões difíceis e que vai continuar vindo para cá. E é isso que está sobrecarregando. Então, assim, eu acho que a solução, e aí saindo um pouco dos projetos e falando das grandes causas que nos motivam, no nosso mandato, a gente está tentando brigar por grandes causas. Eu digo sempre 3. Primeiro, o custo de vida em Jundiaí é muito caro. Muito caro. Uma das cidades do estado de São Paulo com aluguel mais caro, com o prato de comida mais caro. É muito difícil se manter e ter uma vida boa em Jundiaí, porque tudo é muito caro aqui. Quem é mais prejudicado? Quem ganha até 5, 7 mil reais, que é justamente quem finalmente está sendo beneficiado por uma ação, que é a ação do governo federal com a isenção total até 5 mil e desconto até 7 mil. Vai criar quase um 14º salário na vida dessas pessoas. Mas mesmo assim, Jundiaí é muito caro. A gente tem que adotar políticas públicas aqui em Jundiaí que ajudem a baratear a vida das pessoas. Então essa é uma grande causa que a gente tenta trabalhar. A outra é educação. Jundiaí, não é possível mais Jundiaí, uma cidade com 450 mil pessoas, uma região metropolitana com quase 1 milhão de pessoas, a gente comparar com outros lugares e ver que a gente não tem universidade pública. A gente não tem cursos de graduação, a gente não tem uma engenharia pública aqui. Uma cidade que quer continuar se desenvolvendo e tendo bons empregos, a gente precisa ter uma base educacional melhor. Nós precisamos ter graduação pública, nós precisamos ter engenharia, curso de engenharia público. Nós precisamos ter pós-graduação pública. Se o jundiaense quiser se especializar em alguma formação e não puder pagar, ele tem que sair da cidade para se especializar. Hoje, graduação já não... Todo mundo fala isso. Você tem uma faculdade hoje não resolve nada. Você precisa continuar sempre estudando. Quais são as possibilidades de você se especializar em Jundiaí? Então, em pós-graduação pública, a gente não tem. É uma vergonha ter deixado isso acontecer. É uma vergonha. Foi um erro coletivo também da nossa classe política que a gente precisa agora se unir para resolver. E a gente precisa reivindicar isso para Jundiaí. E a outra, voltando à saúde, não dá para resolver a questão da saúde se não tiver mais leitos. O ponto é esse, a gente precisa focar que Jundiaí precisa ter mais leito hospitalar público. Essa é a grande causa que tem que unir todo mundo. E 2, não pode ter centro cirúrgico ocioso nessa cidade. Porque se nós temos gente esperando cirurgia ortopédica em Jundiaí há 9 anos, o centro cirúrgico tem que estar funcionando de segunda a segunda, se precisar. Para isso acontecer, a gente precisa, acho que, aprender com o nosso passado. No início dos anos 1900, Jundiaí foi uma das cidades que fez uma das maiores greves operárias do Brasil. Uma greve dos ferroviários. Essa greve foi muito impactante e foi muito decisiva para o Brasil fazer a previdência social brasileira. Quando a gente viu uma injustiça, quando a gente viu algo que precisava ser mudado, o que a gente fez? A gente brigou, a gente reivindicou, a gente foi insubmisso, a gente foi rebelde e deu resultado e melhorou a vida de todo mundo e do país inteiro, porque a previdência social foi construída no Brasil e hoje é uma das políticas que mais redistribui renda no país. Como que a gente pode ficar há 10, 15 anos vendo o governo do estado sendo omisso na saúde pública aqui, que o único hospital que cuida da região, para isso tudo que eu falei, é um hospital municipal, é um hospital pago pelo município? Por que a gente não reivindica que o governo do estado coloque o hospital regional para funcionar 100% da sua capacidade, aumente o orçamento? Porque o hospital regional também é terceirizado, também é uma organização. E quando a organização é contratada, você coloca no contrato quanto que você está pagando. E é óbvio que a organização não vai fazer mais do que está no contrato.
porque ela está lá para atender o que ela foi contratada. Então, a responsabilidade é do governo do estado perceber que precisa colocar mais recurso no hospital regional para aquele centro cirúrgico, para aqueles leitos ficarem 100% e serem usados na plena potência. E perceber que, mesmo assim, é insuficiente para a nossa região e que ele vai precisar fazer ampliação de algum tipo de equipamento. E aí ele chega para a prefeitura de Jundiaí, se for o caso, ou ele chega para a prefeitura de alguma outra cidade daqui, e ele banca um hospital a mais, porque a nossa região tem leitos insuficientes. Não tem mágica. Se você não tiver onde deitar o paciente, ele não pode ser operado. E se aquele leito está com uma urgência, uma emergência de alguém que está para morrer, ela vai ter preferência. Então, quem está em casa sofrendo com quadril, sofrendo com joelho, sofrendo com pescoço, sofrendo com alguma coisa ortopédica, como ele não tem o risco de morte, ele fica esperando na fila, esperando na fila, para sempre. Então, assim, qual que deveria ser o indicador de avaliação de prefeito? Quantos leitos você pegou, quantos você entregou? A gente tem que começar a fazer isso, monitoramento assim. São as dores do crescimento, né? Trazendo para a realidade. Então, a cidade está crescendo, ela já foi boa em algumas questões, mas as coisas vão acontecendo, o número de pessoas vai aumentando, vai chegando gente de fora. Então, as dores do crescimento que precisam ser vistas e que precisam ter políticas públicas e mais que isso. Pessoas que enxerguem isso e tentem fazer alguma coisa, que é justamente o papel do vereador, não só dele, mas de uma sociedade como um todo. E aí, a gente aqui, trazendo ainda para a nossa realidade, a gente tem uma questão que tem sido amplamente discutida nos últimos meses, há muitos anos, né? Vem sido, corrigindo, vem sendo discutida há muitos anos, mas que nos últimos meses tem sido pauta aí, tem sido manchete em jornais e tem trazido não só a comunidade, não só os moradores, estou falando da região central, com um olhar mais atento dos vereadores e também dos sindicatos. Os sindicatos comerciários, na presença do presidente Milton, tem sido muito atuante nessa questão da revitalização do centro da cidade, tem participado, e você faz parte de uma comissão, assim como outros vereadores, né, o Cristiano Lopes e o Fael Astarra, que encabeçaram esse processo de revitalização do centro da cidade. Ouvindo instituições, ouvindo sindicatos, ouvindo a população. Você acredita que agora foi entregue um documento à prefeitura, né, foram ouvidas todas essas pessoas e quais seriam as soluções? Você acredita que desta vez o centro da cidade vai ter algumas questões resolvidas? A revitalização de fato vai existir? A gente precisa acreditar primeiro para ter a motivação para trabalhar. E aí, com o trabalho, a revitalização virá, né? Eu penso assim. Eu acho que foi uma junção feliz do Cristiano, que tem um trabalho focado no empreendedorismo, em quem gera renda, em quem é comerciante. Então, ele sempre teve essa trilha. Do Faoas, que já há muitos anos também pautava o centro, falava do centro, falava também da questão gastronômica, cultural. E o nosso ingrediente que também a gente trouxe, que é dessa mobilização popular. Então, e do engajamento, do porta a porta. Então, a gente foi nos comércios, a gente falou com as pessoas no centro porta a porta, a gente conseguiu ajudar a formar um grupo que hoje tem moradores e comerciantes que já tem 130 pessoas no WhatsApp. E aí, quando o Cristiano e o Faus montam a comissão especial, foi o casamento perfeito, porque esse grupo de tanta gente interessada começou a participar das reuniões. Foram 3 meses de reuniões semanais. Foram 29 entidades, o sindicato esteve lá, apresentou também demandas. Foi muito boa a participação do sindicato lá com a gente. 29 órgãos e entidades se manifestaram, apresentaram ideias. Nós 3 reunimos tudo isso, organizamos nesse documento que foi entregue para o prefeito, para o Gustavo, que tem reiteradas vezes manifestado a sua intenção, a sua prioridade para a revitalização do centro. Isso é muito positivo, porque transformou num objetivo do mandato. E as ações já começaram, as de curtíssimo prazo. A gente dividiu entre curtíssimo prazo, curto prazo, médio e longo prazo. Curtíssimo porque tem muita coisa que é para ontem. Essa que foi a sensação que as pessoas sempre trouxeram, né, para nós. Uma delas é lavagem. Então, assim, você não chega num shopping, para pegar o exemplo, e você chega lá e tá tudo sujo.
Você chega lá e já limparam antes. É a mesma lógica para o comércio de rua, tem que funcionar. Então aqui foi, no centro, que é uma região comercial tão importante, tem que estar lavado. Então essa lavagem é uma ação de curtíssimo prazo, só para dar um exemplo, né? Então acho que foi um casamento bom, uma junção da Câmara com a sociedade e com a Prefeitura. Hoje então já tem pactuado quais são os consensos, as propostas. Então a gente já tem assim um horizonte para olhar e para caminhar. Então agora é trabalhar, é a expectativa altíssima de tirar do papel. Então sim, eu acho que existem bons elementos para a gente acreditar que vai. Mesmo algumas das questões sendo de difícil solução e que vão ser solucionadas ao longo do tempo. O que você considera que são de difícil solução? Eu vou dizer que uma, por exemplo, que sempre é dito, habitação. Né? Habitação no centro, você precisa olhar com cuidado e com inteligência. Por quê? Porque senão você vai ter um efeito que chama, o pessoal fala que é gentrificação, que na verdade é elitização de um lugar. Então você ficou aí décadas com o centro, entre aspas, mais abandonado, sem grandes políticas públicas, desvalorizou, um monte de gente começou a vender os seus imóveis, para algumas pessoas que compraram e não fizeram nada, mantiveram ali sem fazer nada, no máximo fez um estacionamento e deixou lá décadas de estacionamento sem usar para nada. Agora vem a prefeitura e começa a investir em revitalizar. O metro quadrado vai subir. O que essa pessoa vai fazer? Aí agora sim ela vai empreender e vai fazer alguma coisa, geralmente de médio e alto padrão. O que vai acontecer com o tempo? O metro quadrado vai subir. Então o centro vai virar uma área elitizada. Não é uma boa saída. A gente não pode fazer uma cidade e não pode investir o dinheiro da prefeitura para beneficiar um segmento só. Tem que ser uma cidade para todo mundo, democrática. Porque, como eu falei, um dos problemas de Jundiaí é o custo de vida, é o preço do aluguel, é o preço do imóvel. Então a gente tem que fazer outro tipo de política habitacional. Então vai ser difícil a gente conseguir isso no centro, mas não é impossível. Tem que identificar áreas, tem que marcar como áreas de interesse social e buscar financiamento federal e estadual para o Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele banca quase o imóvel inteiro. Ou seja, trazer pessoas para habitar o centro da cidade. E pessoas de todas as classes. Tá. Esse é o ponto. Não pode ser só de uma classe. Isso é uma coisa importante. A outra tem imóveis desocupados no centro? Faz o que as outras cidades fizeram. Começa com aluguel social. É uma ajuda de custo. Prefeitura de Recife fez isso. Te dou R$600 para você... É uma ajuda para você pagar o aluguel, desde que o aluguel seja na área central. Mas aí você tem outra questão, você tem que trazer escolas para a região central, porque se você traz as pessoas dos bairros mais afastados, incentiva a moradia ali no centro, você tem que dar toda a infraestrutura para ela também. O que inclusive vai beneficiar as escolas já existentes, porque a gente já tem escolas no centro, né? Claro, não sei se eu posso dar o nome aqui, mas a gente já tem alguns, privada e pública. Tem grandes escolas no centro. Então, na verdade, esse tipo de política ele evita que, na verdade, as escolas, os comércios, os hotéis fechem. Porque se não tiver investimento, ao longo do tempo vai fechando. Né? É até importante por conta dos comerciários, né? Região central a gente tem, eu não sei precisar agora, mas a quantidade de comerciários é muito grande. Então, trazendo a moradia, né? A possibilidade de os próprios comerciários terem suas casas no centro da cidade e usufruir da escola seria assim, até diminuição de tempo. A gente está sofrendo muito com mobilidade, questão de ônibus, enfim. Tudo. É uma série de questões que trazer o comerciário para morar perto do local de trabalho seria interessante também. E a qualidade de vida desse comerciário vai ser muito maior, porque ele não vai gastar mais 1 hora para chegar no emprego. Às vezes ele vai demorar 10 minutos a pé. O Milton se preocupa muito com essa questão. A gente tem, antes de começarmos, eu estava falando da quantidade de benefícios que o comerciário tem, se tornando um associado. Não que ele não atenda o que não é associado, não, ele atende a todos os comerciários. Mas aí a questão de desconto em escolas, odontologia, salão de beleza, uma série de coisas que tem acesso. Então, essa é uma preocupação também, e com o lazer. Porque para você render no seu trabalho, você precisa ter o descanso, você precisa ter um momento com a sua família, e essa seria, acho que uma... Exato. E aí, assim, acho que até você falou agora, vira até um indicador, assim,
como a gente sabe se a gente teve sucesso na política habitacional do centro nessa revitalização? Se a gente conseguir produzir moradia para os comerciários. Porque aí é um indicador de sucesso. Pô, quem trabalha aqui está conseguindo morar aqui. Aí é perfeito. Aí, é um indicador. Quando a gente fala região central, é porque estamos falando do centro, mas isso pode se estender para a cidade inteira. Vila Arens tem comércio. Pode. Ponte São João, Exato. Eloy Chaves, Vetor Oeste. Então, a gente fala que comece como eu ia falar projeto, mas não é projeto, um piloto. Sim. No centro da cidade. Sim. E que isso, se der certo, se expanda para outras regiões da cidade. Além de habitação, outro que é uma questão, que quem está ouvindo a gente sabe, fala, que são as pessoas em situação de rua. E assim, muito já foi tentado para isso. E não deu certo. Nós temos que parar de insistir no que dá errado. Porque não faz. Só tem um jeito de você ter fracasso. É insistir no que já deu errado. É certeza. Então, assim, placa dizendo que não pode dar esmola. Já foi tentado, não deu certo. Truculência policial ou truculência das pessoas com quem está em situação de rua. Não deu certo. Tem uma série de coisas que já não deram certo. Agora, tem uma proposta sendo feita pela prefeitura em diálogo com esses moradores, com a comissão especial, que é organizar as políticas. Mostrar para as pessoas que quando você só dá uma esmola ou um prato de comida, você está ajudando pontualmente e você não está ajudando de verdade. Aquela pessoa eu tô dando, mas não tô ensinando a pescar. Nem é isso, não. É um pouco assim. Tô resolvendo nesse segundo, mas não tô ajudando a tratar essa pessoa. Eu prefiro falar isso, porque na verdade não é nem ajudar a pescar. Antes de você ajudar a pescar, você precisa ser tratado, você precisa ser cuidado, né? Então não tô cuidando de você, eu tô te dando só uma coisa pontual. Então, a ideia é substituir por uma proposta melhor, que é a moeda social, que foi apresentada pela secretária de Assistência Social. Então, assim, as pessoas que quiserem ajudar, porque o jundiaense ele é solidário, ele quer ajudar. Isso é uma característica boa nossa. Nós não podemos transformar uma qualidade num defeito. O jundiaense gosta de ajudar, que bom. Então, você vai comprar a moeda social e você vai dar para aquela pessoa. Essa pessoa sabe que ela vai poder trocar isso como dinheiro em alguns lugares da prefeitura. Só que quando ela chegar lá, ela vai poder trocar por comida, por itens de higiene, por outras coisas. Sim, mas nesse lugar ela vai poder tomar um banho, ela vai ter um psicólogo, ela vai ter um assistente social, ela vai ter equipe da prefeitura para atender, ela vai saber que ela pode voltar lá, ela sabe que lá ela vai poder fazer um corte de cabelo. Então, assim, na verdade, você com aquela moeda social, você ajudou ela a entrar num lugar em que ela vai ter uma série de cuidados, uma série de políticas para cuidar dessa pessoa. Então, assim, é muito melhor do que dar só uma nota de R$1, de R$2, de R$5, de R$10. É muito melhor do que dar uma moeda normal. É uma moeda com um monte de benefícios para usar o que você acabou de falar. Então, essa é uma política melhor. Então, esse é uma estratégia nova que vai precisar ser testada. E vai levar um tempinho. E a gente precisa que todo mundo jogue junto. Outra coisa é marmita. Tem vários grupos que fazem e distribuem marmita no centro. Não vamos transformar uma qualidade, uma coisa boa, que é ajudar as pessoas a não passarem fome, numa coisa negativa. Mas fazer de qualquer maneira, fazer em qualquer lugar, está gerando o quê? Lixo na rua, resto de comida, rato. Está gerando problemas para todo mundo, inclusive para as pessoas em situação de rua. Vamos então a prefeitura organizar um lugar que a pessoa, quando você der uma marmita, ela não vai comer sentada na sarjeta, no chão. O lugar certo é no Centro Pop, por exemplo. Então o grupo que é voluntário e gosta de distribuir marmita vai distribuir lá. Porque lá tem mesa e cadeira, coberto, banheiro, dignidade. Então, assim, você está dando uma marmita, mas você está dando uma marmita num lugar que vai ter um monte de outros benefícios para essa pessoa. Então, é uma questão de organizar. Eu estou dando esse exemplo porque esse também não é simples, não é rápido, mas não é para ontem. Mas finalmente tem boas saídas, boas ideias na mesa. Aquela luz no fim do túnel. Para a gente não repetir erro que já não deu certo
e a gente tentar ir para um lugar de solução E até e de cuidado. Jundiaí tem recebido muito, né? A gente sabe dessa questão, até pela qualidade de vida que oferece, né? Então isso se propagou. Jundiaí é uma cidade que vai nos acolher. Então a gente está com essa questão aí que precisa ter um olhar bem atento, né? Sim, e talvez, em vez de Jundiaí ficar brava que outras cidades o prefeito expulsa e põe na linha do trem para chegar até aqui, a gente vai conseguir fazer uma política como essa, de cuidado, que inclusive ajuda a pessoa a voltar para casa, encontrar família, voltar para a cidade dela, etc., na lógica do cuidado, e a gente, na verdade, vai virar o bom exemplo, que as outras cidades vão falar, ó, eles sim estão conseguindo fazer uma coisa legal, resolver. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir, que também surgiu da discussão da revitalização do centro, que é uma das grandes pautas, né, que a gente está envolvido, é um mandato de muitas. A gente também está preocupado com a revitalização da Vila Arens, que também sofre de vários problemas similares do centro. Então lá é muito importante a gente conseguir fazer alguns passos, começar revitalizando o Coreto ali do lado da igreja, para voltar a ter um espaço ali tão importante, simbólico, histórico, fazer a revitalização para que o nosso comércio de rua da Vila Arens também melhore, cresça, porque é uma região que está precisando de cuidado. A gente tem, como eu falei, um cuidado muito grande aqui com a educação pública superior, que a gente acha que Jundiaí está muito atrasado em relação às outras. Então, a gente tem uma ação forte de apoio para a FATEC, para o Instituto Federal, e também no IAC, no Parque Tecnológico, para juntar a ETEC, Agrícola, juntar a Associação Mata Ciliar. Então, nossa tentativa é trazer um campus avançado da Unesp ou de uma universidade pública estadual para cá, para a gente talvez ter engenharia da computação aqui junto com a FATEC, impulsionando os cursos que a FATEC já tem, engenharia ambiental e engenharia agrícola lá no IAC, potencializando as pesquisas que a Mata Ciliar já faz, que a ETEC Agrícola já faz, que o próprio IAC já faz. Então a gente estaria muito mais bem preparado para o desenvolvimento econômico, para as profissões que estão se desenvolvendo. Então, esse é um trabalho forte que a gente já tem. E um cuidado também com... a gente já conseguiu 5 milhões de emendas parlamentares de 9 deputados e deputadas diferentes. A gente está fazendo um trabalho muito forte. E assim, quase 4 milhões disso está vindo para a saúde. Porque a gente sabe que esse ano é um ano talvez o mais difícil da saúde pública dos últimos tempos aqui, porque a gente teve menos orçamento para a saúde esse ano, isso tá na peça orçamentária. Então tem problemas, né, de financiamento da saúde esse ano. E a gente está fazendo a nossa parte. E são todas emendas que chegam para a prefeitura, mesmo a gente sendo de oposição, estão chegando para a prefeitura. Porque quando a gente faz uma emenda para uma entidade, isso é muito bom, muito importante. Mas para que reduza uma fila do SUS, tem que chegar na prefeitura. Porque a fila do SUS é da prefeitura, está na prefeitura. Então a gente manda o recurso para a prefeitura, com transparência da autoria, sabe qual deputado, qual deputada mandou. Esse recurso chega, é fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde e pela própria Câmara. Então é a garantia de fiscalização também desse dinheiro, de que vai ser bem usado, né? Então a gente conseguiu e está conseguindo trazer para reduzir algumas filas importantes. A gente tinha uma fila de 2 anos para a criança ter o diagnóstico, para saber se ela é TEA ou não. A gente já conseguiu R$400 mil para reduzir essa fila. A gente tinha uma fila de 2 anos das pessoas que precisam de aparelho auditivo. Então, você fazer a audiometria e ter o aparelho, 2 anos esperando. Naqueles 2 anos muda totalmente a qualidade de vida dessa pessoa, que não consegue mais nem ouvir a família. Aí a família acha que, nossa, será que o vô tá ficando ruim? Será que ele tá senil? Será que ele tá isso? Porque na verdade ele não se comunica mais, porque ele não tá ouvindo direito. Então a gente conseguiu emenda para zerar a fila de atendimento odontológico de crianças com necessidades especiais. Então são crianças que não conseguem fazer o atendimento odontológico tradicional. Você precisa sedar, porque ela fica nervosa, ela fica... Então a gente conseguiu recurso para zerar essa fila. A gente conseguiu equipamentos para montar o centro de diagnóstico TEA da prefeitura. Então, assim, a gente está conseguindo uma série de emendas que estão ajudando a reduzir as filas e estamos mandando todas para a prefeitura, porque quando o interesse é a saúde pública, é o SUS,
Não importa quem está lá na prefeitura para nós. Pelo contrário, a gente envia e a gente vai fazer o nosso trabalho fiscalizando para que seja bem usado, né? Então a gente está envolvido assim em grandes temas, grandes causas, né? Porque isso o que a gente entende que deve ser o grande trabalho, né? De um mandato de vereadores. Você viu que a gente começou a conversar aqui, ó, o reloginho já está marcando ali quase 1 hora, a gente tinha 40 minutos, mas o assunto aqui é amplo, coisas positivas acontecendo, é muito trabalho que tem para ser feito, mas o importante é a gente saber que pode contar, né? A sociedade, de uma forma geral, pode contar com representantes e muito mais. Tem que cobrar esses representantes, para a gente não se estender muito, que poderíamos ficar aqui por horas conversando, porque tem assunto. Suas considerações finais, quer deixar alguma mensagem, deixar o gabinete aberto, fique à vontade. Com certeza. Bom, o nosso gabinete está aberto tanto na Câmara ali, que a gente fica no 3º andar, mas também na rua, que a gente está toda hora nos bairros, na rua, mas nos canais, né, digitais. Então, assim, no Instagram eu que respondo, no Facebook eu que respondo, por isso que às vezes eu até demoro, mas eu gosto de responder. O meu número de WhatsApp eu nunca mudei na vida, então se já teve meu telefone alguma vez, é o mesmo, e não vou mudar também. E se quiser passar para alguém, então assim, a gente está tentando sempre atender todo mundo. E eu gostei muito do que você falou, que com 16 anos, a primeira coisa que eu entrei foi ajudar a formar o voto consciente aqui em Jundiaí, que existiu por muitos e muitos anos. E ele servia para toda semana ir na Câmara Municipal para acompanhar o que os vereadores estavam fazendo. Então eu fiquei 10 anos lá, indo toda semana praticamente na Câmara, acompanhando o que os vereadores estavam fazendo. Depois eu fiquei 4 anos que eu saí, fiquei fora, tipo quarentena, para depois começar essa nova fase na vida, porque eu não queria misturar, né? Não queria que corresse o risco de usar o voto consciente para isso. Então dei essa quarentena. Mas o nosso lema era lá, vote, cobre e participe. Esse era o nosso mote no voto consciente. E é um mote que eu levo agora para o nosso mandato. Então, assim, seja para quem votou ou não em nós, e a gente fica muito feliz com a votação boa que a gente teve, mas assim, agora cobre a gente e participe conosco das ações que a gente está fazendo. Então, eu nem vou dizer que eu lembro desse voto consciente, senão vão descobrir minha idade aqui. Então deixa para lá, vamos manter como é que tá. Cobrem, ele está falando aqui, hein, gente? Cobrem, participem, deem sugestões, não só cobrar, né? Sim. E sejam participativos também. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite em nome do Milton de Araújo. Só reitero que por questões de agenda interna, assim, de última hora, ainda mais na fase que a gente está, que é de negociação coletiva, brigando aí por salários melhores, enfim, uma série de questões que tem na pauta. Agradeço a sua presença, estenda às meninas também o nosso agradecimento. De uma próxima vez, elas vêm junto também. Legal. Se quiserem participar. Muito obrigada. Esteja mais próximo da gente. Você já se colocou sempre à disposição. Mais uma vez agradeço, para não ficar muito repetitiva. E você, comerciário, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. É aqui que vocês ficam sabendo de todas as informações, o que a gente está fazendo, quais são as lutas. Temos aí, em breve, à porta, o Dia do Comerciário. O Milton está preparando e toda a sua diretoria uma grande festa. Vai ser um prazer receber a todos vocês. Vejam com mais carinho, procurem pela nossa diretoria e entendam o que o sindicato tem para oferecer para vocês. Fico por aqui, um beijo grande e, como diz o Milton, um beijo no coração de cada um. Até o próximo Pode Sim com Milton de Araújo.